Drácula, a história nunca contada, foi um filme de 2014 e ele seria o filme com a proposta de iniciar o Dark Universe da Universal. E este, na verdade, é um reboot que este mesmo estúdio teria começado e ninguém nem sabia o que estava acontecendo. E hoje, gostaria de dar uma olhada nesta teórica franquia e sua fascinante história, principalmente como seria toda esta ideia. A Universal criou a ideia do MCU, mais ou menos. Durante os anos 30 a quase que 100 anos atrás, a Universal lançou diversos monstros da literatura em forma de filme, formando então o que seria hoje em dia o panteão dos monstros clássicos no cinema. Nomes como Drácula, Frankenstein, a Múmia e o Homem-Lobo ganharam a sua marca na sétima arte e nunca mais sairiam do imaginário. Já na década de 40, ao invés de apenas ter filmes com eles, separadamente, estes monstros começavam a se encontrar das mais variadas formas, formando o primeiro universo cinematográfico em toda a história, só que eles não tinham ideia do que tinham feito. Eles estavam há tanto tempo trabalhando nos personagens, estava tudo tão bem construído que isso foi apenas uma ideia que deu certo, só que nunca mais se tentou replicar, ou pelo menos por algum tempo. E 10 anos atrás, quase depois de 80 anos disso tudo, o estúdio está novamente tentando emplacar toda esta ideia, mas está totalmente perdido no processo, o que é de se impressionar e fala muito mais sobre o estado de ruína que estamos vendo quando falamos de visão criativa, criar uma história, fundamentar as coisas para entendermos o todo e gastar recursos ao longo prazo. Qual foi a fórmula da MCU, na minha opinião? Para mim, a fórmula, ou pelo menos parte dela, lá na fase inicial, é que nós ligávamos para os personagens em um nível individual. Até mesmo os personagens de apoio tinham algum tipo de desenvolvimento. O segurança do Homem de Ferro tinha um arco e uma personalidade. E o filme estava interessado em contar essas histórias e, em segundo lugar, ligar as coisas. Em nenhum momento se preocuparam em tentar explicar totalmente como todas as lógicas funcionariam juntas, pois eles são tão únicos que aceitamos que a origem de todos deles não precisam ligar uma com os outros. Essa amizade ou antagonismo é para depois, e o ser está pronto entrando em contato com outro ser pronto, as duas bases muito bem desenvolvidas. É quando então juntamos essas peças e que a verdadeira magia desse universo cinematográfico começa. A ideia é que cada personagem era um universo infinito em si e juntos poderiam fazer muito mais. Porque todos os outros tipos de universos partilhados até o momento que tentaram imitar essa ideia e falharam miseravelmente, mas assim, a nível colossal, tem vários motivos para isso, mas para mim, a principalmente é por essa, ter pressa. E foi exatamente isso que a Universal fez há muito tempo atrás, e tentou novamente com o Untold. E como seria este Dark Universe ou Monster Universe? Antes de continuarmos o tópico, gostaria de pedir para deixar o like, se inscrevam no canal e também dizer qual é o seu monstro favorito clássico, e se quiser que eu fale mais sobre esse tipo de assunto, pois tem muito mais a ser discutido sobre estes monstros. Os monstros clássicos e também contam aí a Liga Extraordinária, que é o filme que algum dia eu gostaria de falar aqui no canal. Uma das inspirações para este vídeo foi o sommelier de filmes que comenta nos meus vídeos, que para mim mostra o quanto o MCU foi influente, até mesmo as pessoas criticam o filme ou alguns dos filmes citados aqui no canal, tem um pensamento feito por críticos externos e às vezes a falta de pensamento aflorado. E este Dark Universe estava se fortalecendo de uma forma diferente. A ideia de tentar misturar a história e a fantasia para dar uma nova fórmula para toda a ideia, da mesma forma que foi feita um dia com base em toda a literatura, e chegou a tal ponto destes monstros serem os clássicos da Universal
e perderem um pouco da sua origem nos livros. Eles estavam enfiando as coisas com fundamentações em nosso mundo. O maior exemplo é o uso de Calígula como vampiro mestre. Maiores informações para esses dois, tanto do Drácula do Untold, a história nunca contada, ou do Mestre dos Vampiros, que seria a origem dos vampiros, tem vídeos aqui no meu canal sobre os dois. Então, não precisa ficar se afobando ou pedindo por vídeo ou falando, vou resumir para quem não sabe. Tá tudo no meu canal aqui. Este é um personagem com grande importância para o nosso mundo, que abre as portas para milhares de coisas, podendo então costurar muito bem toda uma trama entre os séculos e milênios, tentando fazer com que cada personagem tivesse uma importância. Isso daria certo? Apenas por ver como as pessoas reagem sobre este filme, dá para perceber que a versão do Drácula Untold foi realmente um sucesso na questão de agradar um público. Veja que não estou apenas falando quem falo sobre este filme, nem somente em nossas terras que isso se dá, pois sempre existe essa possibilidade de algo ser famoso aqui, mas um desastre mundo afora, mas o que não é o que acontece. E ainda que não tivesse sido o maior de todos os começos, sempre existiria tempo para fazer os outros. O pontapé inicial para uma trama que poderia ser muito mais bem elaborada. Eles não precisam nem ser os tais Vingadores, ou nem nada parecido. A interação entre eles, até mesmo um confronto, creio que seja realmente um caminho muito mais interessante. Claro que se formos olhar os filmes de quase de 100 anos atrás, as coisas eram muito simples entre esses crossovers. Afinal, estes seriam as medidas de ganhar dinheiro de uma empresa que estava em épocas um tanto complicadas, como acontece de tempos em tempos. Levando em consideração o contexto e como o filme se portou, a história seria algo muito bem colocado em vários fatos e ideias muito interessantes, que infelizmente ficou nas trevas. E acho que o pior de tudo ser puxado tão cedo da tomada que nunca tivemos ideia que outros monstros poderiam estar ali. Obviamente que podemos chutar que seres como o monstro de Frankenstein, o Homem-Lobo ou lobisomens no geral e a múmia seriam quase que uma garantia. Agora, vendo na perspectiva que eles já usaram em 2 filmes, colocariam o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, ou em português, o médico e o monstro. Assim como personagens adjacentes a estes, como as noivas de Drácula, o filho de Frankenstein, entre outros. Uma figura que poderia funcionar, e que querendo ou não, da mesma produtora, seria o Van Helsing, ou Gabriel. E sim, estou falando daquele que foi interpretado por Hugh Jackman, que não precisa ser pelo mesmo autor, ainda que seria uma ideia muito legal. Eu tenho certeza que teria alguma outra coisa a ver com um demônio, pois a Universal adora colocar o capeta em tudo. Ainda tem um Homem Invisível, que também tem uma aparição na Liga Extraordinária, a Mina Harker, tem tanta gente interessante para ser colocada, mas que infelizmente vão ficar aí no escuro. A realidade e meus pensamentos finais. A verdade é que nós não temos este universo mais sombrio da Universal. Teremos que esperar para ver e depois do filme do Tom Cruise, a coisa ficará ainda por mais tempo. E algum dia, quem sabe, sai da gaveta. Pois as ideias originais acabaram em Hollywood há muito tempo. Então, enquanto isso, me diz se você gosta desse tipo de vídeo ou não, que é um pouco de teoria, informação e opinião. Agradeço demais aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E vejo todo mundo então aí na próxima.